Olá, gente! Para quem não me conhece, tá entrando e caindo aqui agora, meu nome é Doutora Carolina, eu sou médica, sou pediatra e aqui nas minhas redes eu ajudo mães de primeira viagem a se sentirem mais seguras e mais confiantes desde a gestação até os 2 anos de vida do bebê. Sempre com muito amor, com muita empatia, com muito acolhimento, mas também com muita ciência. Nada que sai da minha boca não é respaldado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Ministério da Saúde, pela Academia Americana de Pediatria, então sempre com muita ciência acima de tudo. O nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtos para o uso do bebê. Então, algumas semanas atrás eu abri uma caixinha e aí choveu um monte de pergunta sobre produtos para serem usados com o bebê. E aí eu peguei as perguntas que eram mais frequentes, que mais se repetiam, juntei todas elas para fazer esse vídeo para vocês e responder a maioria aí. Eu separei esse vídeo em 3 partes. Primeiro, os produtos que foram a maioria que perguntaram, que são de uso na pele, então são tópicos. Depois, produto que é o bebê, ele precisa tomar, a gente está falando de suplementação, de medicações. E por último, os acessórios, então cadeirinha, mamadeira, canguru, chupeta, essas coisas. Quem tiver ao vivo comigo aqui, se quiser ir mandando pergunta, pode ir mandando, que a gente vai conversando aqui e eu vou respondendo as perguntas de vocês também. Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos lá, então. A primeira pergunta que muita gente falou, eu tentei, assim, teve muita pergunta de produto, de o que usar, qual escolher, e aí eu tentei formar uma ordem lógica deles para não ficar assim, ó, vai para shampoo, volta para sabonete, depois vem para talco, depois, pra gente ter uma ordem lógica e falar o máximo possível de todos eles. Então, a primeira pergunta que foi muito recorrente é com relação aos cuidados com o coto. As pessoas perguntaram, precisa usar o álcool 70% quando a gente for limpar o umbigo do bebê? E a resposta é não. Não necessariamente precisa usar o álcool 70%. Usar álcool, né, para limpeza do coto umbilical, ele é uma opção, mas ele não é obrigatório. Você pode usar tanto o álcool 70%, quanto a água com sabonete. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Com relação à limpeza, a manter o coto limpo, a não ter bactérias, os dois funcionam, os dois são eficazes, os dois são seguros. Agora, o álcool 70%, alguns estudos mostram que, na verdade, ele retarda a queda do coto umbilical. Ou seja, se você usa só o álcool 70%, pode ser que o coto umbilical do seu bebê ele demore um pouquinho mais para cair, segundo os estudos, o que não acontece com o sabonete e água. Uma outra desvantagem do álcool 70% é que, apesar dele ser prático ali, né, você não precisar misturar a água com o sabonete, já está pronto o álcool, se você entra em contato com a pele, você acaba ressecando e você pode acabar machucando a pele do seu bebê. Então, imagina na época aí que a gente estava na pandemia, que a gente tinha que passar álcool gel na mão o tempo todo. Imagina você passando álcool na sua pele. Acaba ressecando, acaba fazendo fissura. Então, na hora que você for limpar o coto com um cotonetezinho e álcool, você precisa ser muito preciso ali e limpar ao redor do coto inteiro, mas sem encostar na pele. Porque se todo dia, em todas as trocas, você ficar encostando o álcool nessa pele, pode queimar, pode assar, pode machucar, pode ressecar. O que não acontece com a água e o sabonete. Então, se você tem a água e o sabonete que é tão eficaz quanto o álcool, que não vai fazer com que o coto demore mais para cair e que não vai fazer mal para a pele do seu bebê, então assim, a água e o sabonete, eles são muito mais seguros e a gente fica muito mais confortável de usar. Isso não quer dizer que o álcool ele é proibido, ele só não é necessário. Tem uma indicação específica do uso de álcool para a limpeza do coto umbilical, que é quando o bebê ele nasce numa situação extra-hospitalar. Nasceu no carro, nasceu na rua, nasceu na ambulância, nasceu em qualquer lugar que não no hospital. E aí esse clampeamento, o corte do coto umbilical foi feito aí de uma forma que a gente não tem muita certeza. Aí a indicação é usar o álcool na limpeza do coto uma vez por dia, não é nem em todas as trocas. Então usem usem o cotonete com água e sabonete, que vai ser muito mais seguro e tão eficaz quanto.
A limpeza do coto umbilical, ela precisa ser feita em todas as trocas de fralda. Então, vai trocar a fralda, vai lá e vai limpar esse coto também. Você vai pegar um cotonete, um pouquinho de água, um pouquinho de sabonete e aí você vai limpar, levantar, né, o coto e limpar ao redor da borda dele como um todo. Não adianta limpar só em cima, nem só embaixo, porque se ficar uma partezinha sem limpar recorrentemente, o coto vai secar de um lado, não vai secar do outro e aí ele vai ficar pendurado. Depois que você limpou, você vai deixar ele para fora da fralda, porque a gente quer que esse coto ele fique limpo e ele fique ventilado para ele mumificar, para ele secar o mais rápido possível. Eu sei que as mães têm muita dúvida com relação à limpeza do coto umbilical, mas vocês veem que não tem muito segredo. É simplesmente limpar até ele seguir o curso natural dele, que é ir secando aos poucos. Outra pergunta que choveu, muita gente perguntou. Sabonetes para o bebê. Qual que é o recomendado? Como que eu faço para escolher um sabonete? Quando você vai escolher um sabonete, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, precisa ser um sabonete que limpa, até porque esse é o objetivo dele. Só que ele precisa limpar sem ser muito agressivo com a pele do nenê. Então, a gente evita no rótulo daquele sabonete que tenha, por exemplo, lauril sulfato ou outros tipos de sulfato, que na nossa pele, sabe aquele sabonete que quando você limpa, você passa a mão e faz de tão ressecado que fica porque limpou muito? O bebê, ele não tem necessidade disso e como a pele dele é muito sensível ainda, esse sabonete vai acabar fazendo mal, vai acabar levando a irritações. Também o pH do sabonete é muito importante, porque o pH da pele do bebê é muito específico. E quando você compra um sabonete que tem um pH diferente da pele do bebê, você acaba desregulando todo esse equilíbrio de toda essa microbiota, né, que são as bactérias boas e ruins que tem na nossa pele, e isso pode levar a irritações e pode levar a problemas de pele. E aí, por último, esse sabonete ele tem que ter um rótulo limpo. Então, quando você for procurar, você vai procurar rótulos que não tenham fenoxietanol, que não tenham parfum. Então, se tiver perfume, parfum, fragrância, tudo isso, gente, é irritativo e não tem necessidade de colocar na pele do bebê, além de outros riscos. Então, não pode ter parabeno também, não pode ter álcool na composição. Os sabonetes que têm esse pH mais próximo da pele do bebê são os sabonetes que a gente chama de Sindetes. E normalmente vocês vão encontrar ele aí no mercado como gel de banho. Então, se você encontrar gel de banho da cabeça aos pés, provavelmente esse vai ser o mais indicado para a pele do seu bebê. Aí é só olhar o rótulo para ver se não tem nenhum componente que seja disruptor endócrino, que seja parabeno, que seja perfume ou tudo isso que eu falei. E o shampoo, me perguntaram também, precisa usar o shampoo? O shampoo e o condicionador, eles só estão indicados depois que o cabelo do bebê começa a embaraçar. Ou seja, esse cabelo já está grande e ele já está criando nó. Aí, quando isso acontecer, a gente vai sim começar a usar o shampoo e o condicionador. Antes disso, seu nenê ele é careca, ele tem o cabelo fininho, ou o cabelo dele é curto, ou então o cabelo dele é comprido, mas toda vez que você vai pentear depois do banho, não tá embaraçando, não tá criando nó, não existe necessidade de usar shampoo ou condicionador. A gente continua com o sabonete da cabeça aos pés. Porque, no geral, o sabonete, principalmente esses que têm rótulo limpo, que preservam o pH, eles são muito menos agressivos do que os shampoos. E shampoo, a imensa maioria, tem perfume na formulação. E a gente quer evitar perfume, porque tudo que a gente coloca na nossa pele, gente, é absorvido. A nossa pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. Tanto que existem medicações, por exemplo, existem mulheres que fazem reposição de hormônio. Elas passam o hormônio na pele e isso vai cair na corrente sanguínea delas, vai fazer efeito. Então, tudo que a gente coloca na nossa pele é absorvido e vai cair na nossa corrente sanguínea. Por isso que a gente evita ao máximo colocar produtos que tenham
formulações, composições extensas, cheio de produtos sintéticos, cheio de perfume, porque isso no futuro pode trazer problemas. A gente sabe hoje em dia que alguns componentes, eles são chamados de disruptores endócrinos. Então, por exemplo, os parabenos, se você tem contato com eles agora na primeira infância, eles podem alterar toda a questão hormonal do bebê e fazer com que no futuro, quando ele tiver aí, quando essa criança tiver com 6, 7 anos, ela comece a entrar na puberdade muito antes da hora, porque toda a parte hormonal dela foi bagunçada pelo uso desses produtos na pele. Então, eu sei que parece inofensivo, que a gente quer que eles fiquem cheirosos, que eles ficam cheios de perfume, mas o cheirinho do bebê é um cheirinho tão especial, é um cheirinho tão dele, que ele não vai ter para sempre. Então, o máximo que vocês conseguirem evitar de usar de produto assim na vida do bebê, melhor. Por isso que a gente fala, então, só em sabonete, evitar shampoo, evitar condicionador, evitar perfume, evitar um monte de coisa que a gente ainda vai conversar. Uma pessoa perguntou aqui das pomadas preventivas e também foi uma pergunta que choveu lá na caixinha. As pomadas preventivas contra a assadura, elas têm que ser usadas em todas as trocas de fralda? As pomadas preventivas, elas existem para deixar toda aquela região de fralda hidratada e formar uma barreira cutânea. Então, uma barreira ali na pele. Então, tem a pele, tem a pomada, o xixi e o cocô não vai ficar em contato com essa pele, então não vai irritar e não vai gerar assadura. Elas são obrigatórias? Eu preciso usar a pomada e eu preciso usar em todas as trocas de fralda? Não, elas não são obrigatórias. Porque a assadura, ela acontece quando a gente tem um ambiente, né, ali na região de fralda que está úmido ou então que está em contato com alguma coisa que está irritando. Então pensa que você, quando vai para a praia, fica em traje de banho, você fica aí muito tempo com a sua região ali genital úmida e aí você acaba assando. É a mesma coisa que acontece com os bebês. Então, se ele faz xixi e ele fica muito tempo ali com a fralda sem trocar, com aquela região úmida, ele pode sim evoluir com uma assadura. Até porque o xixi e o cocô, eles são mais ácidos. Então, quando esse bebê ele fica muito tempo da pele do bumbum em contato com o xixi ou em contato com o cocô, ele pode sim também desenvolver uma assadura por essa irritação. Agora, se o seu nenê faz xixi ou faz cocô, você troca a fralda naquele momento que você percebeu, você não deixa ele aí com 2 fraldas o dia inteiro. Teve uma mãe que comentou uma vez, nossa, mas aí eu vou ter que trocar a fralda toda vez que ele fizer xixi? Sim, vai ter que trocar a fralda toda vez que ele fizer xixi. A gente não gosta de ficar sujo de xixi. Então, se você trocar essa fralda toda vez que ela estiver suja, e aí na hora que você for limpar, você limpar ali a região com algodãozinho, com água, que não tem nada no componente da água, não faz mal. No máximo com sabonetinho quando precisa, quando é uma quantidade maior de cocô. E aí depois que você limpa, você secar, então passa um algodão, passa uma gaze, alguma coisa, um paninho, que vai deixar a região seca. Então você está deixando essa região limpa e seca, o seu bebê ele não vai ter assadura. Se ele não vai ter assadura porque a região não está úmida e não tem nada irritando, você não precisa usar uma pomada para prevenir algo que ele nem vai ter. Então as pomadas, elas não são obrigatórias. Tem mãe que gosta de usar às vezes à noite. Então, dependendo da fralda que você compra, ela não absorve completamente esse xixi e aí fica um tempinho maior, né? Porque a gente tá dormindo, vai ficar aí 6, 8 horas com essa fralda. Aí, às vezes, usa a pomada à noite, mas não precisa usar em todas as trocas de fralda. É proibido? Também não é proibido. Não é uma coisa que vai fazer mal pro bebê, desde que você encontre uma pomada preventiva que tenha o rótulo limpo. Porque se você pega uma pomada que tem parabeno, que tem corante, que tem fenoxetanol, que tem álcool na composição, pô, você tá passando isso no seu bebê 8 vezes por dia, numa região genital ali. Se essa pomada vai ali um pouquinho na parte da vagina, por exemplo, a mucosa da vagina, ela absorve muita coisa. Então, não é uma coisa que precisa,
e aí você vai usar 8 vezes por dia e ainda vai pegar uma coisa com um rótulo que não é tão seguro. Então procure sempre marcas que têm ingredientes mais orgânicos, que tem selo orgânico, ingredientes mais naturais. Mas vocês precisam, gente, começar a ler rótulo. Porque quando você lê rótulo, você vê que o que está escrito na embalagem não é 100% verdade. Eu estou numa trajetória aí de analisar todos os produtos que existem no mercado e devido à baixa qualidade da conexão, está reconectando. Voltou. Acho que deu uma pausa por conta da internet. Então, eu estou numa trajetória de analisar vários produtos e toda a sua composição. E aí o que eu vejo é que o que está escrito no rótulo, gente, não é mentira. Porque eles não podem, a indústria ela não pode mentir no que está no rótulo. Mas não é toda a verdade que está lá. Por exemplo, protetor solar. A gente tem protetor solar que é químico e protetor solar que é físico. Quando a gente vai procurar um protetor solar, a gente quer um que seja 100% físico, que só tenha a parte do protetor físico lá dentro. E aí o que eles colocam no rótulo? Contém protetor físico. Você vai olhar a composição, é protetor químico, 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 parabeno, um monte de coisa ruim, corante e o último componente, em pequena quantidade, um pouquinho de protetor físico, para eles conseguirem colocar na embalagem, contém protetor físico. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa para o nosso nenê, é muito importante que a gente analise a composição do que está lá. É pegar ingrediente por ingrediente, componente por componente que está escrito lá e procurar, fazer uma pesquisa. Isso faz bem para a saúde? Você pesquisa hoje em dia na inteligência artificial, no Google, existem sites também específicos para isso, que mostram os ingredientes, os componentes. Você digita lá, fenoxietanol, faz mal para a saúde? Ele vai te falar, sim, fenoxietanol faz mal. E aí você não vai comprar nenhum produto que tenha isso como componente. Uma ressalva, agora que a gente falou das pomadas de assadura, é para os lenços umedecidos. Então, tem muita gente que usa lenço umedecido aí no dia a dia, assim, em casa, várias vezes por dia, e aí esse lenço umedecido, ele pode entrar como um fator irritativo para a pele desse bebê. Por quê? Porque a maioria dos lenços umedecidos tem pelo menos perfume na composição. A maioria, gente, eu acho que tem 1 ou 2 que não tem nada. Então, pode ter perfume, pode ter parabeno, pode ter álcool, fenoxetanol, tudo isso que eu falei pode ter no lenço umedecido. E aí você está usando isso em todas as trocas de fralda. Então, isso entra como um fator irritativo que acaba causando assadura e aí você vê essa necessidade de ficar usando a pomada preventiva. O lenço umedecido também, ele é umedecido. Então, se você usa ele, limpa a região e aí você fecha a fralda, você deixa a região úmida. Então, isso vai fazer com que esse bebê tenha assadura. Então, lembra que eu falei, a região tem que estar limpa, sem nada irritativo e sequinha. Ah, doutora, mas eu lavo o lenço umedecido. Eu compro o lenço umedecido, aí eu passo ele na água, lavo ele e aí eu uso. Você não consegue tirar 100% do que tá ali naquele tecido. E outra, olha o trabalhão que você tá tendo. Você tá pegando o lenço, indo lavar, depois usando um algodãozinho e uma água, tá ali já na sua cômoda. Muito mais fácil. A água precisa ser uma água quentinha? Não precisa, não é obrigatório. Mas também ninguém gosta de ficar tomando rajada de água gelada, né? Então, assim, dependendo da temperatura que tiver, ok, uma água ambiente aí, mas às vezes aquece a água e deixa ali numa térmica que vai durar aí o dia inteiro. Então, pomadas preventivas para assadura não são obrigatórias, não precisam ser usadas em todas as trocas de fralda. Outra pergunta que fizeram bastante foi: talco é indicado? Eu posso usar talco na pele do meu bebê? E, gente, o talco, ele é completamente contraindicado. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes a gente ia na farmácia e tinha 1 milhão de talco, assim, na prateleira. Tinha uma prateleira só de talco. E parece que eles sumiram do mercado. Sim, eles sumiram, porque eles são completamente contraindicados.
Por quê? Porque o talco, primeiro que ele é muito fino. Então, toda vez que você vai colocar ele no seu nenê, você pode inalar, não só você, o seu bebê. Vocês podem inalar esse talco e ele vai acabar no seu pulmão. E o seu pulmão não consegue eliminar isso. Então, ele fica depositando no seu pulmão e isso pode trazer aí uma doença pulmonar no futuro. Mas, além disso, o talco, ele foi comprovado uma relação muito significativa, direta aí, de câncer no futuro. Então, teve até um caso específico de uma pessoa que desenvolveu um tipo de câncer de região genital, abdominal e genital, e aí eles processaram uma empresa grande com J que fabricava o talco, e aí eles conseguiram comprovar que realmente o talco foi o causador daquele câncer. Então a gente contraindica totalmente o uso de talco. Uma pessoa me perguntou aqui agora, e a maizena pode usar? Eu não sou muito fã da maizena, gente. Por quê? Porque pensa que você está numa região de dobra, que está úmida ali. E na nossa pele, a gente tem toda uma microbiota viva. Então a gente tem germes, bactérias, boas e ruins. Quando você joga maizena lá, a maizena ela funciona assim. Por quê? Porque ela puxa a umidade para ela. Só que a maizena, ela não deixa de ser um carboidrato. Ela não deixa de ser uma comida. Então, dependendo do tipo, né, de assadura que você tem, ou dependendo de como que tá a pele desse bebê, o equilíbrio, quando você joga comida lá, você pode acabar alimentando as bactérias, os fungos ruins que a gente não quer. E você pode acabar piorando mais ainda a assadura. Então, a gente também não indica a maizena. E o banho com maizena, então eu vou dar o banho e vou colocar maizena na água. Também não é legal, porque além de você, né, colocar tudo isso que eu falei, de colocar uma comida para ter contato com o corpo todo, você acaba tendo contato com região genital, então lá dentro, né, porque a água mistura com tudo lá. Então, não, nem o talco, nem a maizena. Polvilho doce. O polvilho doce eu acho que entra na mesma loja. Eu nunca tinha ouvido falar de passar polvilho doce no bebê. Mas entra na mesma lógica da maizena. Não deixa de ser um carboidrato, não deixa de ser uma comida que pode alimentar mais ainda os fungos e causar aí uma assadura muito pior. Como diferenciamos protetor solar físico de químico? O protetor solar físico, quando você for olhar na composição, você vai encontrar dióxido de titânio ou óxido de zinco. São esses os dois protetores solares físicos que a gente tem no mercado. Quando a gente está falando de protetor químico, a gente está falando de oxibenzona, são outros nomes. Mas é isso que eu falei, gente, aprender a ler composição. Abrir a composição daquele... Vai na farmácia, o que eu faço? Eu vou na farmácia, eu tiro a foto da composição, eu vou para minha casa, aí eu pesquiso o que tem ali para depois decidir se eu vou comprar. Outra pergunta, precisa usar hidratante no bebê? Normalmente não. O hidratante ele não é obrigatório, assim como, né, tudo que a gente falou, o shampoo, o condicionador, mas o hidratante ele é um pouquinho mais liberado. Então, em algumas condições, por exemplo, quando o nenê ele tá com a pele descamando muito, ou alguns bebês eles têm a pele mais ressecada, aí a gente indica assim o uso do hidratante. Desde os primeiros dias de vida pode ser usado. Só que a gente sempre, foi o que eu falei, a gente sempre vai procurar marcas e rótulos mais limpos desse hidratante, porque senão é todo dia a gente colocando parabeno, colocando perfume, colocando álcool na pele do nosso bebê. Ainda mais uma pele que está descamando, uma pele que está ressecada, é uma pele fragilizada. Então, pode usar, não é obrigatório, você pode usar quando você ver a necessidade. Então, vi que a pele do meu bebê está precisando de um hidratante, pode usar, mas não é obrigatório. A gente vai escolher produtos que são brancos,
ou seja, eles não têm nenhum tipo de corante, que não tem perfume, você sente o cheiro, assim, é um cheiro neutro, é um cheiro de pasta, e que tenham uma formulação com ingredientes orgânicos e naturais. Posso usar veneno de tomada? Eu respondo do veneno de tomada quando a gente entrar na parte de acessórios. Aí me perguntaram também sobre pasta de dente e escova dental para o bebê. Não sei qual comprar. A pasta a escova dental, nasceu o primeiro dentinho desse bebê, precisa começar a escovar o dente. É obrigatório isso, tá? Mesmo que seja um minúsculo, a gente vai começar a escovar. Quando você for comprar essa escova, você vai escolher uma escova que seja que o cabo dela seja emborrachado para você conseguir manusear ele com facilidade. A cabeça da escova, então a parte que tem as cerdas, ela também precisa ser emborrachada para evitar de machucar a gengiva do nenê, né, caso bata. Ela tem que ter uma cabeça bem pequena, então escolha a menor do mercado, porque ela tem que caber dentro da boca desse bebê com facilidade, e as cerdas, elas precisam ser cerdas macias, então você passa assim a mão, você vê que é algo suave, que é algo macio. Quando você for escolher a pasta de dente, você vai escolher uma pasta de dente com flúor. Então, o indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é o uso de flúor desde o primeiro dentinho. Não tem problema que a criança engula essa pasta, mesmo ela tendo flúor, porque a gente vai dosar a quantidade que a gente coloca. Então, o importante é quanto de pasta que você está colocando nessa escova de dente, porque se você coloca a quantidade certa, a quantidade que a gente orienta, aí tá liberado ele engolir, não tem problema nenhum, isso é calculado para a segurança dele. Então você vai escolher uma pasta de dente que tenha flúor, que tenha entre 1.000 e 1.100 ppm de flúor, tá escrito na composição. E que na composição dessa pasta não tenha nenhum aromatizante, não tenha parabeno, não tenha corante. Então é o mais limpo possível também, mas com flúor. Fio dental precisa? Precisa também o fio dental, desde que o bebê ele esteja com 2 dentinhos, um do lado do outro, bem coladinho. Aí precisa passar fio dental no meio desses. Se for espaçadinho, aí não precisa. Quando tá liberado usar perfume, usar colônia? Depois de tudo que eu falei aqui sobre não ter perfume na composição, não ter perfume na composição, quando vocês acham que tá liberado usar perfume? Nem na gente faz bem. O perfume, tanto o perfume, né, a colônia, quanto na composição dos produtos, ter escrito lá fragrância, perfume, são várias substâncias sintéticas, são várias substâncias químicas que eles juntam para dar aquele cheirinho gostoso, mas que no geral elas têm um potencial de irritativo da nossa pele muito grande. Então, gente, perfume nunca é seguro até para adulto. Então, quando tá liberado? Nunca. Mas você que vai decidir quando você acha que vale a pena começar a usar no seu nenê. Se o seu nenê estiver limpinho, com banho tomado, ele vai estar cheirosinho. Não vai precisar usar perfume nele. Ah, mas eu vou colocar na roupa e aí eu coloco a roupa nele. É lógico que não é a mesma coisa que passar nele. Passar nele vai ter uma absorção da pele muito maior. Mas se eu colocar na roupa e colocar a roupa nele, vai ser zero? Não dá para garantir também. Porque existe o contato da roupa com o perfume e com a pele do bebê. E aí o repelente, me fizeram 2 perguntas sobre repelente. Me perguntaram se os adesivos repelentes são efetivos e me perguntaram também qual repelente escolher para um bebê de 7 meses.
Os adesivos repelentes, gente, eles não são efetivos. Eles protegem, quando você coloca ele, por exemplo, aqui no braço, ele vai proteger numa região muito pequena ao redor dele. Então não dá pra você ficar colando um adesivo a cada 4 centímetros cúbicos aí desse bebê. Vai ter que colocar 1 milhão de adesivos. Por isso que a gente não considera que eles são eficazes. Então não dá pra contar só com eles, tá? A gente precisa usar realmente o repelente. Só que o repelente, ele só tá... Eu já vi que uma pessoa me perguntou aqui de 2 meses. O repelente, ele só tá liberado a partir de 6 meses de idade. Por quê? Porque antes dos 6 meses, a gente não tem estudos mostrando que é seguro. Ah, mas a marca coloca que pode até a partir de 2 meses. Então entra no site deles. Vai lá no site do que tem de 2 meses e vai lá embaixo em recomendações e segurança. Vai estar escrito assim, ó, não usar abaixo de 6 meses. Quando o nenê ele é muito pequeno, gente, abaixo de 6 meses, a quantidade de pele que ele tem para o tamanho do corpo dele é uma proporção muito alta. Então, quando você passa uma coisa na pele dele, ele não tem tantos litros de sangue e isso vai acabar tendo um efeito muito maior do que quando comparado no adulto. Então, a gente não indica repelente abaixo de 6 meses. Acima de 6 meses, qual que é o repelente indicado? O repelente de icaridina. A gente tem o DET, a gente tem o IR3535 e a gente tem a icaridina. O DET, ele é comprovadamente cancerígeno, a gente evita ele ao máximo, ele nem é liberado para uso em criança aí abaixo de 4 anos. A icaridina, ela é segura, inclusive ela funciona melhor do que o DET. E o IR3535, ele também é seguro, só que ele não funciona tão bem quanto a icaridina. Então a icaridina, ela é o melhor de todos com relação a ser eficaz contra mosquitos e carrapatos e ela é segura, além de ter uma duração prolongada. Então ela dura mais de 8 horas. E eu não sei se vocês sabem, mas repelente abaixo de 1 ano só pode ser usado uma vez por dia. Você não pode ficar reaplicando várias vezes, tá? Então, repelentes à base de icaridina. Me perguntaram também, fora dessa parte de pele, da parte de ingesta, se precisa mesmo suplementar o ferro do bebê dos 6 meses até os 2 anos e por quê? Precisa, gente, para todos os bebês. Alguns a gente começa até antes. Então, se o seu bebê ele nasceu no tempo certo, com o peso certo, você não tem anemia, nunca teve anemia, não sangrou muito no parto, seu nenê não tem anemia, então a gente vai começar a dar ferro para ele com 6 meses. Agora, se você teve anemia na gestação, se você sangrou muito nesse parto, aí a gente vai começar com 3 meses. Ou se o seu nenê foi prematuro, aí a gente vai começar esse ferro com 1 mês de vida. Por quê? Porque os nenês, eles têm um crescimento muito acelerado nos primeiros 2 anos de vida. Então, eles dobram de tamanho, eles quadruplicam o peso. Então, eles crescem de uma maneira muito rápida. E mesmo que seu bebê tenha a melhor dieta do mundo, que ele coma carne, que ele coma feijão, mesmo que ele tome muita fórmula, então a fórmula tem ferro, ele toma mais de 500 ml por dia, ainda assim, todos os bebês precisam tomar ferro, porque o estoque que vem da mãe, ele acaba a partir dos 6 meses e esse crescimento acelerado, ele consome muito ferro. Se o seu filho não fizer essa suplementação, quando chegar com 2 anos, ele provavelmente vai estar com anemia. Então, a gente usa o ferro para o bebê nem ter anemia. É uma prevenção. Então, todos precisam até os 2 anos de idade. É obrigatório. E aí, com relação a acessórios dos bebês, que também não deixam de ser produtos. Uma pessoa já me perguntou aqui com relação ao veneno de tomada. O veneno de tomada, gente, ele não é saudável nem pra gente, tá? Mas pode sim usar, desde que ele seja usado de uma forma segura. Qual que é essa forma segura? Então, você precisa colocar ele na tomada e essa tomada tem que estar a 2 metros de distância da sua cama ou do bebê, né? Da onde o bebê tá ficando. Aí, a recomendação é, coloca
o repelente na tomada, apaga a luz do quarto, abre a porta e acende a luz de fora do quarto. Porque os pernilongos, eles não gostam do cheiro do repelente. Eles vão ver a luz lá fora e aí eles vão sair desse quarto. Então você precisa deixar a porta aberta para o repelente sair. Aí quando o seu bebê ele for dormir, 1 hora antes dele dormir, você tira ele da tomada e aí você pode colocar o seu bebê para dormir e provavelmente não vai ter mosquito. Fora isso, calça comprida, roupa comprida, mosquiteiro também ajuda, né? Aquela tela de parede, e também está liberado o uso de roupa com lavagem repelente. Então, algumas roupas você compra e elas têm uma lavagem especial que elas têm repelente na roupa. Não foi que a pessoa espirrou o repelente simplesmente na roupa, não é isso. A roupa, ela tem o repelente dentro dela. E aí você pode lavar essa roupa 70 vezes, entre 40 e 70, depende da marca, que ela vai continuar repelindo. Então, essas roupas também estão liberadas. Outra pergunta, qual chupeta dar ao bebê? Gente, chupeta, todas elas têm o mesmo risco de desmamar, têm o mesmo risco de causar infecção de ouvido, de dar sapinho, de alterar a arcada dos dentes, então ter problemas na fala, ter problemas na mastigação, ter problema com o dente também torto, todas elas têm o mesmo risco. Ai, mas é da marca ortodôntica, recomendada pelos dentistas. Eu quero ver um dentista recomendar a chupeta. Então, gente, não tem diferença, tá? Todas elas têm o mesmo risco. Se você for dar chupeta, compre a que o seu bebê aceitar, porque é assim que a gente escolhe chupeta. Você vai lá e compra a mais cara, ortodôntica, indicada pelo Nanã, paga R$120 na chupeta, seu neném vai assim, ó, nem coloca na boca. Aí a de R$2,99 ele ama. Então, a chupeta não tem uma melhor e uma pior. Os cuidados que você tem que ter com a chupeta danificou a chupeta, então ela tá rasgada, tá furada, jogou fora. O bebê teve sapinho, joga fora, tem que comprar outra. Ou então ela está perfeita, não teve sapinho, mas se passaram 3 meses, joga fora. Tem que trocar a chupeta a cada 3 meses pelo risco de infecções de candidíase oral. Nesse mesmo tópico, me perguntaram se é preciso escaldar toda vez a mamadeira quando for usar. Então, você precisa ficar esterilizando a mamadeira toda vez que você for usar? Não. Gente, você fica esterilizando a mamadeira, seu nenê tá lambendo o chão enquanto você está esterilizando. A gente vive com vários micróbios, vários germes na nossa vida normal e faz parte, a nossa pele, ela tem bactérias boas, bactérias ruins que vivem em equilíbrio, isso não tem problema, tá? Então, quando você compra a mamadeira ou a chupeta ou qualquer utensílio, é interessante que você esterilize ele na primeira vez, porque, né, ele veio pela indústria, passou em esteira, né? Então, a gente também não tá tão, assim, desapegado. Então, chegou a primeira vez, vai esterilizar. Depois disso, você só precisa lavar. Também não é deixar ali lavar. Então, usou, vai depois colocar lá na pia, vai lavar com o detergente neutro, e aí a bucha precisa ser a bucha específica da mamadeira. Eu tenho que comprar uma bucha de mamadeira. Não é isso. Mas a bucha que você escolheu, ela só vai limpar mamadeiras, entendeu? Ela não vai limpar prato, ela não vai limpar outras coisas. E aí toda vez que você usar, lava, coloca para secar, pronto para uso. Só isso. Pode usar amaciante na roupa do bebê? Não pode, gente. Não pode usar amaciante, porque mesmo que você faça aí dupla lavagem, não tira tudo. E amaciante é o quê? Perfume. E vai fazer mal, vai irritar a pele desse bebê. Pode limpar, lavar a roupa da família e a roupa do bebê junto? Pode, sem problemas nenhum. Desde que você lave a roupa da família inteira sem amaciante com sabão de coco. Pode lavar junto. Agora, se você quer que a roupa da sua família tenha amaciante e fique cheirosinha, tem que separar. E a do bebê, sabão de coco e sem amaciante nenhum.
O canguru, ele é prejudicial para o bebê? Não, o canguru não é prejudicial para o bebê. Inclusive, ele é ótimo para o bebê. Só que existem dois tipos. Existe o sling e existe o canguru mesmo, ergonômico. Então, o sling é aquele pedaço de pano que você passa e o seu nenê, ele fica aqui no contato pele a pele com você. Já o canguru ergonômico, ele tem uma sustentação, então ele tem uma cadeirinha dura, rígida assim, que aí você coloca o seu bebê para sentar. No começo, então, o sling, ele pode ser usado desde os primeiros dias de vida. Eles amam esse contato pele a pele. Você consegue ficar com os braços livres. É maravilhoso. A única coisa que você precisa se atentar é a posição das pernas e do quadril. Ele tem que formar com as perninhas como se fosse um M. Então, ele fica parecendo uma perninha de sapo. O canguru ergonômico não consegue deixar essa perninha de sapo. A perna, ela fica caída no canguru ergonômico. Então, ele não pode ser usado abaixo de 6 meses, tá? Depois dos 6 meses, o bebê ele já tem um tônus do pescoço, então ele já sustenta a cabeça com facilidade, já sustenta tronco. Aí não tem problema nenhum usar o canguru, inclusive usar com ele virado para frente também. Então, a partir dos 6 meses está liberado o canguru ergonômico e está liberado virar o bebê para frente. Antes disso, o mais indicado é o sling e tomar cuidado com a posição do quadril. Porque você pensa que às vezes você deixa 2 horas esse bebê no sling. Se você coloca uma posição errada de quadril, nessas 2 horas, ele fica 2 horas com o quadril errado. E isso pode levar a um negócio que a gente chama que é displasia de quadril. Ou seja, o quadril ele fica meio deformado, porque eles são muito molinhos também nesse começo. Então, o sling liberado desde o primeiro dia de vida, canguru a partir de 6 meses e aí pode virar para frente o bebê. Bebê que toma fórmula precisa da água? Não. Toda a água que ele precisa está na diluição da fórmula. Então, não tem necessidade. E aí, por último, uma pessoa me perguntou: quando é o momento de sair do bebê conforto e ir para a cadeirinha? Eu achei essa pergunta muito legal, tá dentro aí de produtos e acessórios, né? Então, você começa ali no bebê conforto, desde os primeiros dias de vida. Lembrando que bebê conforto é para transporte, não é para o nenê ficar dormindo em casa, tá? Porque é perigoso por conta da posição da cabeça. Então, você começa com o bebê conforto. O bebê atingiu 1 ano ou 13 quilos, o que vier primeiro. Então, tá com 11 meses com 13 quilos, tá na hora de mudar. Ou então, tá com 1 ano e 2 meses com 10 quilos, tá na hora de mudar, entendeu? Então, o bebê ele teve 1 ano ou 13 quilos, tá na hora de ir pra cadeirinha. Depois você vai trocar de novo quando ele atingir 4 anos ou 18 quilos. E aí, depois ele vai ficar com o booster, que é o assento de elevação. É como se fosse só um assentinho assim. E aí esse booster precisa ficar até ele atingir 10 anos de idade ou 1,45 m. 1,45 m pode usar mais nada, porque aí o cinto de 3 pontos já é seguro para essa criança. Vitamina D com óleo na composição, pode usar? Pode, porque todas têm. A maioria tem o óleo para você conseguir administrar a vitamina D. E, inclusive, ele ajuda até na absorção. Então, todos têm. Existem vitaminas D com rótulos mais limpos, mas a maioria vai ter aí algum óleo como veículo para essa vitamina D conseguir fazer o efeito dela. Travesseiro anti-refluxo é indicado para não ter engasgo dormindo? Não. O travesseiro anti-refluxo não é indicado para ninguém, nem para bebês que têm refluxo. O sono seguro do bebê até 1 ano é sem nada. Então não tem travesseiro, não tem naninha, não tem bichinho de pelúcia, não tem cobertor, não tem nada. Sem travesseiro. Quando eu preciso começar a usar o travesseiro? O nenê ele tem um cabeção. Então, quando ele deita, o cabeção e a coluna ficam alinhadinhos. Percebeu que você está olhando ele deitado depois de 1 ano
e não está mais alinhado certinho a coluna e a cabeça, aí você pode começar a pegar um travesseiro bem fininho. Gente, eram essas as dúvidas mais recorrentes que eu vi o pessoal perguntando lá na caixinha. Eu achei que deu para abordar bastante coisa. A gente falou aí de composição, falou de produtos de pele, falou de vitaminas, de suplementação, falou também dos produtos, dos acessórios, chupeta, mamadeira, cadeirinha. Então eu achei que deu para falar bastante coisa. Enquanto eu ia respondendo as perguntas, eu já ia adicionando mais informações, mais orientações. Então eu espero ter ajudado, como sempre. E é isso. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!